A primeira coisa que você deve fazer para se ter resultados numa alimentação é cortar o arroz branco com feijão. Afinal de contas, eu tenho certeza que você nunca viu um fisiculturista comer arroz e feijão. Tô certo ou tô errado? Então já clica no gostei e se inscreva aqui no canal, pois vamos analisar o arroz branco e o feijão numa dieta de um fisiculturista e numa dieta de quem não é fisiculturista. Nós vamos entender o porquê os fisiculturistas evitam o feijão. Primeiro de tudo, por que a gente não vê fisiculturista comendo arroz e feijão? Em primeiro ponto, você vê fisiculturista comendo arroz e feijão, mas não é tão popular. E normalmente é o fisiculturista brasileiro. Por quê? Porque essa combinação é tipicamente deste belo país que é a nossa pátria amada Brasil. Então é dentro do esperado que você não veja um americano comendo arroz e feijão. Pelo menos não com um nível de incidência muito alto. O que acontece é que os fisiculturistas daqui, e assim como qualquer outra coisa, e que entenda que é legal isso, né? Você, quando vai começar a fazer alguma coisa, você se inspira nos melhores. Então vamos pegar os melhores. A gente pega as pessoas de outros países que não têm o hábito de comer arroz e feijão. E quando você analisa a dieta do Jay Cutler, do Phil Heath, eles não comem arroz e feijão. Então você fala, oh, falta não faz, vamos deixar de fora. Ele deixa de fora e o fisiculturista propaga isso aqui dentro e isso vira uma reação em cadeia, porque quem está assistindo vai olhar e falar, bom, se o fisiculturista também não faz, eu também não faço. E boa, então vem desembocando até que cai em você. Bom, tipicamente eles não consomem arroz e feijão, mas também temos fisiculturistas brasileiros que sabem que o arroz e feijão pode ser consumido numa dieta, mas não consomem mesmo assim. Por que isso acontece? Por causa do feijão. Você vai perceber que o feijão ele tem um preparo um pouco mais difícil. Então panela de pressão, temperar e tal. Eu peso com o caldo, peso sem o caldo. Eu faço o caldo mais ralo, ou ele mais grosso é mais gostoso. Então o preparo é complicado, a pesagem é complicada. Mas vamos dizer que você tenha feijão disponível ali, tudo show de bola. Por que os fisiculturistas mesmo assim às vezes não consomem mesmo? Ah, o peso é perfeito, tudo é certo. Porque o índice glicêmico dele é muito baixo. Leandro, isso não é bom? É bom. Só que dependendo pode ser mal. Por quê? Olha só, se você tem um índice glicêmico muito baixo, você tem uma digestão muito lenta. E isso num bulk, num off, para um fisiculturista que come muito, até mesmo em cutting, ele vai se ferrar, porque ele vai comer e não vai ter fome o resto do dia. O feijão também deixa muitos gases. A vida do fisiculturista já é uma Maria Fumaça, porque ele já come um monte de ovo, um monte de coisa. Então, mais uma coisa para dar desconforto. O fisiculturista também vive. Então, se o cara está numa reunião, em alguma coisa, gravando um vídeo com um colega da Growth Suplementos, vai ficar soltando gás lá? Não pode. Então, também se evita por causa disso. Outro ponto é o excesso de fibras. A fibra é bom, só que em excesso vai dar diarreia. Casamento com a porcelana. E isso é desagradável, pois a vida na diarreia não pode ter graça nenhuma. Então, como o bodybuilder come muito, automaticamente ele vai ingerir muito feijão e muita fibra e muita diarreia. Não vai ingerir diarreia, né? Isso é o efeito que vai dar, lógico. Então se torna inviável. Então é por isso que você não vê fisiculturista comendo feijão na dieta, pelo menos num nível de incidência muito alto. Às vezes um fisiculturista que tem uma fome maior, ou alguma coisa assim, usa uma quantidade pequena de feijão e mais arroz, ele usa normal, tal. Inclusive você vê alguns aí pelo Instagram. Vamos ao arroz branco. Por que o fisiculturista não usa arroz branco? Pelo contrário, ele usa arroz branco. Normalmente um fisiculturista de grande porte, ele usa o arroz branco e não o integral. E por que isso? Porque justamente o caso do feijão, o branco tem a digestão mais fácil, menos fibras, ele come muito, então é amido de qualquer maneira. O que vai demandar é que demora menos tempo para cair na corrente sanguínea. A digestão é mais rápida, o índice glicêmico é um pouco maior. Só que o índice glicêmico, nesse caso, não é tão relevante, porque ele vai misturar com proteína, às vezes ele vai misturar com gordura, isso já abaixa. Muitos fisiculturistas fazem uso de insulina exógena, então a sensibilidade à insulina é um fator que já não interessa mais, porque ele já está colocando de fora, então isso também não muda nada. Então normalmente eles optam pelo arroz branco na dieta.
Mas claro que, novamente, depende. Muitos fisiculturistas utilizam o arroz integral também, por ter um índice glicêmico menor, às vezes não estão fazendo a utilização de insulina, etc, etc. Agora a pergunta é, e eu que não sou bodybuilder, arroz branco para mim, você está fazendo uma dieta de ganho de peso, você precisa comer muito e não está dando conta, arroz branco é legal, você pode colocar. Se você está fazendo um cut e você gosta mais do arroz branco, você pode colocar ele na dieta? Claro que pode, porque a carga glicêmica, a quantidade de carboidrato na dieta é pouca. Obviamente, por ser pouca, a sensibilidade à insulina já sofre menos, ou seja, ela tende a funcionar melhor. Então você pode usar arroz branco tanto no bulk quanto no cutting, se isso encaixa bem para você. Não vai adiantar nada você trocar o integral pelo branco e isso te deixar com fome. Não é isso mais inteligente. Para quem tem muito apetite em bulk ou em cut, vamos fazer a utilização do arroz integral. E o feijão, né? Não, feijão eu posso consumir, eu que não sou atleta nem nada, vai cair no mesmo caso de um fisiculturista. Se você está fazendo um off, você está fazendo um bulk, você está em comer muita comida, você vai colocar o feijão vai diminuir o seu apetite. Isso em cut pode ser muito bem-vindo. Inclusive, é um bom alimento para que se use em cut. Já em bulk, talvez, e isso é talvez mesmo, não seja interessante, porque justamente eu tenho um processo digestivo mais longo e eu tenho que comer mais comida. Só que a gente tem que lembrar que tem pessoas que passam fome em bulk. E isso é um problema muito problemático, porque você tem a opção de comer muito. Então você pode colocar alimentos que vão dar mais saciedade. Você não precisa fechar com, vou fechar com batata inglesa e banana que a digestão é rápida. Não, é uma opção também. Mas está me deixando com fome? Pô, vamos colocar uma batata doce, jogar junto uma psyllium. Então, tentar abaixar o índice glicêmico para que você tenha dignidade de vida. Porque a vida na fome é complicada, né? E quem tem fome sabe disso. Logo, sempre procure um jeito que você fique saciado. Claro, tem períodos que não tem jeito. Um final de cut, você vai ter muito mais chance de passar fome do que de estar saciado. É o teu objetivo, você está buscando isso. Tem que ver até qual BF é interessante você buscar e se manter. Aí isso é uma coisa particular sua. Você estando com saúde é o que importa. E misturar os dois. Eu posso misturar o arroz com feijão? Pessoal, show de bola. Por quê? Quando você mistura o feijão com o arroz branco, você diminui o índice glicêmico do arroz, porque ele soma os dois índices glicêmicos e faz a média dos dois. Como o do feijão é baixíssimo e do arroz é médio para alto, branco, arroz branco, quando você mistura os dois, você abaixa esse índice glicêmico e você coloca muita fibra e o processo digestivo fica mais longo. Então, se você quer transformar um arroz num médio índice glicêmico, pensando num tangente mais baixo, num quadrante mais baixo, você mistura ele com o feijão. E essa mistura vai depender do seu paladar, é verdade, mas se for e se isentar disso para a parte fisiológica, vai depender do quanto você quer baixar o índice glicêmico para a quantidade de proporção. Então vamos dizer que eu vou mandar 200 gramas de arroz e 100 gramas de feijão. Agora eu inverti, eu mandei 200 gramas de feijão e 100 gramas de arroz. Nessa segunda refeição, o índice glicêmico vai ser menor e isso vai me dar mais saciedade. Logo, se eu quero ter mais saciedade, se eu estou passando fome, eu vou jogar mais feijão do que arroz. Se tiver ok, meio a meio. Se eu quiser consumir o feijão, porque isso torna muito gostosinho, e eu quiser ter fome mais rápido, eu vou jogar o arroz mais alto e o feijão menor. 250-50, para dar total de 300. Mas você pode sim usar arroz e feijão na dieta, tanto para bulk quanto para cut. Tudo vai depender da estratégia. Tudo vai depender do seu paladar. Fisiculturista também pode, mas por nível de incidência, um fisiculturista que é muito grande e está em bulk, ele vai evitar o feijão por causa do citado. Ele vai procurar alimentos de digestão mais fácil. Qualquer pouquinho de feijão pode deixar a digestão muito mais lenta. Mas, como eu disse, é só analisar o teu caso. Arroz branco você pode usar na dieta, feijão você pode usar na dieta. Arroz e feijão é tranquilo. E aqui está tudo explicado o porquê. E o pão branco, aquele pãozinho francês, eu consigo usar ele na dieta? Agora você ficou curioso. Pô, Leandro, dieta boa essa. Posso consumir arroz e feijão e posso consumir pão branco, né? Pãozinho da padaria. Que bacana. Então dá uma conferidinha nesse vídeo aqui, que é bem legal também.